fala. Juliana, aí, se você quiser interferir, alguma coisa assim. Eu queria falar um pouquinho com a Tamires também. Eu queria entender, Tamires, você não teve, né, no outro debate que a gente fez aqui na mostra, eu queria entender como foi a sua entrada também nesse processo do filme. Então, eu encontro o Sorriso Negro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu vou para São Paulo estudar cinema e antes de ir para São Paulo eu me coloco num processo seletivo, né? Que é do Quinofórum, que é da onde vem a realização, né? Do filme Sorriso Negro. E aí eu e a Laís a gente se encontra, né? Nessa organização das equipes, né? De primeiro encontro, né, com a Laís, no processo seletivo, né, do Quinofórum, eu já coloco a importância, né, e a ênfase que eu tenho de debater a questão racial, né? E aí saem vários roteiros, sai um roteiro falando sobre homofobia, sai um roteiro nesse momento do Quinofórum, né? 2018 para 2019, porque a gente realiza em 2018, né? O filme fica pronto em 2019 e 2019 vai para o Festival Internacional de São Paulo, que é o Quinofórum que realiza. E aí, dentro disso, a gente se encontra, né? A Laís, de todos os diretores, ela é a única diretora negra, né? E roteirista naquele momento, e que está debatendo o racismo e a solidão da mulher negra perante o racismo, né? Então, a gente se encontra muito nesse anseio, né? De querer debater a questão racial, né? E debater a solidão da mulher negra, né? Porque há um recorte aí crucial no filme, que é a mulher negra, né? Então, assim, é a Teresa, né? O que a Teresa passa sobre a personificação do corpo da Teresa, por exemplo, no Uber, sobre exotizar a Teresa. Então, assim, esses recortes tudo tem a ver com uma questão de gênero, né? Então, a gente se encontra muito aí nesse momento, e desde quando eu tive contato com o roteiro, eu falei, é esse filme que eu vou fazer. E aí, algum momento, alguma diretora queria que eu fizesse um outro filme, um filme sobre a questão LGBT. Aí eu falei assim, gente, eu não saí do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. Eu preciso falar de racismo, né? Então, assim, esses anseios, essa tendência que me cerca, né? E aí a gente foi tecendo essa relação, né? Você vê aí que o Sorriso Negro, ele é um curta-metragem, mas ele problematiza muitas coisas, né? Durante algum momento no festival, as pessoas falavam assim, isso parece um longa, isso tinha que ser um longa. Eu falei, tinha que ser mesmo, porque assim, a gente tirou muita coisa que era muito importante, mas por requisitos, né, de entrar em festivais, requisito também da narrativa, que não cabia na narrativa naquele momento, né? E aí é isso, é um desafio agora. Esse Sorriso Negro, eu penso sempre quando eu converso com a Laís, da gente tornar ele um longa, né? O tornar ele um longa é esse processo minucioso de trabalho de base mesmo, e de trabalho de passar em todos os festivais, né? Para que ele tome um corpo de um longa-metragem, né? Porque ele aborda questões, né, que deixa em aberto e ele dá sede da gente querer ver mais o que aconteceu com a Teresa, né? Ele humaniza a Teresa. Eu acho que é um ponto que foi crucial para mim, não só debater o racismo, mas o sentimento. Eu queria vibrar as pessoas, eu queria emocionar as pessoas, sabe? Humanizar, porque é isso. Quando um menino negro morre, né? Quando uma pessoa negra morre, se você for ver os comentários, tinha que morrer mesmo, porque roubou, porque é pobre. No Brasil, você vê essa falta de humanização do corpo negro.
E isso não é de agora, isso é historicamente. Isso, se você for pegar em relatos históricos, né, é um processo histórico a gente ser desumanizado. E aí o filme, ele tem esse trabalho de humanizar, né, Tereza, humanizar as mulheres negras, que é isso, nós somos seres humanos, né? Nós temos direitos humanos como qualquer uma pessoa. Muito bom. Bacana isso. Eu queria falar um pouquinho. Primeiro, eu queria mais uma vez parabenizar vocês por essa produção que é maravilhosa, que leva a gente a fazer uma série de reflexões sobre a questão do racismo, né, de preconceito, discriminação. Eu moro nos Estados Unidos e lá nós vivenciamos outro racismo, outro preconceito, e até pelo fato de ser latina, mulher, enfim. Mas quando a gente vai falar de racismo é lembrar dessas questões centrais, né, que mantém esse processo histórico longo de desigualdade, né, entre brancos e negros, que se desdobra muitas vezes em genocídio de pessoas negras, no encarceramento em massa, na pobreza e na violência contra mulheres. Os últimos acontecimentos, né, nos Estados Unidos, por exemplo, com a morte do George Floyd, a morte do menino João Pedro, aqui no Brasil, de 14 anos, que levou um tiro dentro da própria casa durante uma operação policial no Rio, ou o caso do João Alberto Freitas, que foi brutalmente assassinado por homens brancos no Carrefour de Porto Alegre, a morte do menino de 5 anos, o Miguel Otávio Santana, em Pernambuco, né, e tantas outras mortes que acontecem, colocam em evidência essas discussões sobre o racismo. E o momento atual que nós estamos vivendo, a pandemia do novo coronavírus, explicitou ainda mais esse racismo estrutural que nós vivemos no Brasil. Não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, onde os maiores afetados por essa crise sanitária, ou pela maior crise sanitária do século, são as pessoas em situação de vulnerabilidade social, a população negra, a população indígena, né? Então, e somado a isso, a gente vem assistindo, muitas vezes, a sociedade assistindo de maneira silenciosa e naturalizando os casos de violência praticados por agentes do Estado contra pessoas negras, que é um exemplo desse racismo estrutural que a gente vivencia aqui no Brasil, mas que a sociedade não reconhece e que vem sendo denunciado, porém, nós não nos reconhecemos racistas. Então, eu queria, na verdade, provocar aqui uma discussão e perguntar para vocês três o que é esse racismo estrutural, como ele funciona e como ele atinge a vida das pessoas. Leni, quer começar, por favor? A palavra é sua. Bom, em síntese, né? Primeiro eu quero parabenizar, estou encantada com o filme. Ele atinge cirurgicamente as questões simples. E o que é importante, o audiovisual ele se transforma nesse filme como um instrumento no combate ao racismo, porque ele deixa muito óbvio as sutilezas que ninguém vê. Então, não tem mimimi no nosso discurso. Esse filme é a prova de que não tem mimimi, né? Porque quando nós, militantes, falamos da discriminação e racismo, é mimimi e tal. Tá, os acontecimentos estão mostrando a gravidade da situação. Mas o que se pode esperar de uma libertação, entre aspas, onde simplesmente os negros foram jogados, né, à rua, e tem o projeto de genocídio é um projeto que vem desde aquele tempo, porque foram criadas leis que impediam a organização dos negros, impediam que o negro tivesse propriedade, impediam que frequentasse escolas, leis extremamente segregacionistas, leis que eram para transformá-lo em escravo
ad eterno. E nós costumamos dizer no movimento negro que a nossa luta sempre existiu, né? É uma luta árdua, porque nós resistimos a isso e estamos aqui enquanto nação efetiva. Só que esse racismo estrutural impregnou tão fortemente em cima da democracia racial, somos todos iguais, que essas coisas sutis, por exemplo, a naturalização da menina que colocou um objeto de adorno junto com as santas entidades que nós cultuamos. A naturalização, como se a casa fosse dela mesmo, não tinha nenhuma diferença. Então, essa naturalização está muito implícita no povo, né? No mundo. E isso é que está fomentando os conflitos. Nós temos que respirar. Nós não podemos morrer sufocados, né? E essas questões, por exemplo, os recortes que o filme dá, eu anotei algumas coisas que são como um genocídio moral, né? A gente fala que a gente reivindica que a cada 23 minutos morre um negro no país. O nível de violência é esse. Mas essas violências psicológicas sutis fazem parte também desse projeto de negropolítica, né? Que é de genocídio psicológico. Como que ele ocorre? Quando o Uber a trata com desigualdade, sutilmente, não é assim que ele age com uma mulher branca, né? A gente sabe disso. A folclorização em cima do vestido preto, porque não é assim que vocês chamam. Tipo, a intolerância tá aqui, né? Está contida. A hostilização, que para nós, negros, paira como uma nuvem, né? Entrar no elevador e ninguém responder bom dia, passar na portaria e o porteiro não responder bom dia, são pequenas violências que tornam-se muito grandes no nosso convívio diário. E essas coisas têm uma profunda influência na saúde mental e na autodeterminação, na questão da autoestima. Então, esse projeto político de genocídio é um projeto que temos que combater. Não passa só pela questão da violência, que agora é moda, né? Quer dizer, agora a gente fotografa. Sempre aconteceu. Essa violência nos supermercados, nos mercados, essa violência explícita, não passa só por isso, o genocídio, né? Esse genocídio diário, moral, que permeia, é uma coisa que o filme deixa extremamente óbvio, e é muito importante que a gente combata o racismo com esses instrumentos. Por exemplo, é inegável, não tem como negar, né, assistindo um filme desse. E isso é um dos instrumentos que nós temos, entre outros, nesse combate diário, que eu costumo chamar de moto contínuo, né? Muito legal. Posso falar? Claro. A Aline terminou de falar? Cadê ela? Por enquanto. Pode falar, Laís. Sim. Bom, acho que começa no período da escravização, né? E o Brasil, ele foi o último país a abolir a escravização. E eu faço até questão de pontuar que no Brasil, ele foi apenas na teoria a abolição, né? Porque na prática, né, em Campinas, por exemplo, uma cidade de São Paulo ainda se praticava escravização em 1920. Né? E aí, com a implementação das teorias eugenistas, né, através de leis, né, ainda em algumas cidades se praticou, né, a escravização
até meados de 45. Né? Isso é uma coisa. Aboliu a escravização, e aí foi 1,5 milhão de pessoas, né, que foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum amparo. Né? Não foram criadas políticas públicas, né, para acolher toda essa demanda. Eu acho que é a partir da ausência, né, de políticas públicas que nasce esse racismo estrutural. Né? Passaram a ver, né, as pessoas negras agora como preguiçosas, por exemplo, né? E aí sem uma estrutura financeira, né, essas pessoas pretas elas foram ocupando morros, né, próximos às marginais também. E aí, de novo, né, eu trago a questão da eugenia, porque é uma herança presente, né, nos dias de hoje, e, né, que o perfil ideal para ocupar cargos de liderança, por exemplo, e que passem confiança, é um perfil próximo, né, do homem branco, né, próximo do europeu, enquanto indígenas e pretos que já foram, né, considerados animais, foram estigmatizados, né, colocados como preguiçosos. E aí, após 130 anos, né, de abolição, é difícil, né, a população preta ainda alcançar, né, uma estabilidade financeira. Né, existe toda uma construção, uma estrutura, né, para nos impedir de alcançar certos lugares, né, certos status. Então, toda essa simbologia, né, eu tento, de alguma forma, condensar e colocar e abordar, né, no filme, né, foi a escravização, passamos pela eugenia, né, e hoje a gente vivencia, né, a necropolítica, e é o que, como a Leni falou, né, ela nos mata, né, de diversas formas, né, e começa dessa forma sutil, né, presente. Então, tentei trazer isso para o filme, porque acho que nos afeta muito, nos adoece psicologicamente, né? Entre a população preta, o suicídio é o mais alto, né? Agora, na pandemia, por exemplo, quem é que mais está morrendo também é a população preta, né? Existe todo um sistema aí de maneiras de controlar a população preta, e é morte, é encarceramento, né? Tem toda uma estrutura por trás para nos controlar. Posso falar? Por favor, quem queria... Foi Tamires? Não, eu queria falar alguma coisa também. Por favor, Ariane. É um filme simplesmente maravilhoso, e eu encorajaria vocês realmente a fazerem um longa deste filme, porque tem muita coisa para debater sobre o filme. Agora, eu gostaria de saber qual é a maneira em que nós, além de mostrarmos os filmes, podemos fazer com que a população se conscientize e faça alguma coisa realmente. Eu sei que é muito difícil da parte da população negra fazer alguma coisa, às vezes, mas nós, os brancos, temos o dever de fazer alguma coisa e de ajudar esse movimento, porque realmente, muitas vezes, as pessoas não ouvem essa voz preta que existe, que está por todo lado. Uma coisa que eu sempre falei, que a educação traz a consciência, mas vejam a história dos Estados Unidos. Aqui todo mundo vai à escola, é obrigatório. E eu acho, quando eu comparo o que está acontecendo aqui e o que acontece também no Brasil, eu acho que aqui é pior ainda, porque as pessoas têm instrução, têm educação, e essa questão de racismo aqui nos Estados Unidos está simplesmente incontrolável. É incrível, olha o que aconteceu esses últimos meses aqui, realmente deixam a pessoa, eu como pessoa branca, revoltada de ver o que está acontecendo. E temos que fazer alguma coisa, todos nós, porque eu acho que, sim, a minha parte é trazer os filmes aqui, mostrar alguma coisa e debater, que isso nós fizemos, mas
precisamos fazer mais. E eu acho que vocês têm alguma maneira vindo de dentro de vocês que possam ajudar com que a população branca faça alguma coisa, se movimente para fazer alguma coisa. Eu posso falar Eu acho que para combater o racismo é fundamental a gente reconhecer, né? Para combater qualquer problema, a gente tem que reconhecer a existência desse problema. Uhum. E eu vejo que aqui no Brasil nós não nos reconhecemos como racistas. Yeah. E aí eu acho que as medidas para combater o racismo acabam não sendo efetivas porque nós não nos reconhecemos racistas. Nos últimos casos que saíram na mídia, enfim, no caso do João Alberto Freitas, eu não quero politizar aqui, mas o nosso vice-presidente falou, não, mas o Brasil não é um país racista, racismo é nos Estados Unidos. Né? E não é bem assim, a gente sabe que isso não é verdade. Se a gente olhar a nossa lei, a nossa Constituição Federal, ela tem um parágrafo que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. Que igualdade é essa? Quando os negros têm menos acesso à educação que os brancos, quando os negros ocupam menos cargos de liderança do que os brancos, né? Quando os negros sofrem mais violência policial do que os brancos. Onde está a igualdade, que é garantida pela nossa lei magna, pela Constituição? Nós temos um Estatuto da Igualdade Racial, que define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural, em qualquer outro campo da vida pública e privada. No entanto, as estatísticas mostram justamente o contrário. Né? Ora, se a gente vive num contexto em que o próprio Estado, enquanto Estado, ele viola as próprias leis que ele mesmo cria, enquanto nós não reconhecermos que somos uma sociedade, sim, racista, como é que nós podemos combater esse racismo estrutural no Brasil? Não só aqui, né, nos Estados Unidos também. Quando falamos de educação, o sistema educacional nosso, se nós olharmos o conteúdo curricular que as crianças têm acesso, reproduz esse racismo e todo tipo de preconceito e discriminação. E nós sabemos quem é que determina o conteúdo curricular das nossas escolas. Então, eu acho que é um tema muito complexo, muito complicado, mas que passa por esse processo de reconhecimento, né, de identificar o problema, não mascarar o problema, né? Então, eu acho que não é não é escondendo, ele existe sim, das formas mais sutis e não sutis, e precisamos combatê-lo, né? E aí, a forma como combatê-lo, eu acho que é o maior desafio, porque passa por uma questão moral também, humana, né? Não é agora falar de racismo, porque agora virou moda falar de diversidade, equidade e inclusão nas empresas para ficarem bonitinhas e a marca ser valorizada. É uma questão humana, que é isso que o filme mostra, né? E que nós estamos nos desumanizando cada vez mais. É isso. Laís, Tamires e Leni, eu queria voltar para vocês essa pergunta que a Ariane fez. O que podemos fazer? O que se faz nesse momento, né, para sair um pouco desse racismo estrutural que a gente vive, principalmente aqui no Brasil? Posso falar? Não, Claro. pode falar, Leni. Só porque eu sou mais velha. É assim, nós temos que... Essa fala da Juliana foi muito interessante, porque ela falou de assumir o racismo. O racismo não é uma questão nossa, nós negros, né? É uma questão nossa. E
apesar da história falar, a história mostrar essa desigualdade, nós temos todos, por obrigação, o combate. Como é que o branco pode caminhar com a gente? Abrindo mão dos privilégios, tendo consciência de que esses privilégios só ocorrem à custa de corpos negros. Eu não estou fazendo drama corpos negros, não. À custa do nosso trabalho, de tudo que a gente influenciou para essa estrutura econômica do país. Que, veja bem, após a escravização, quem veio? As pessoas que vieram de outros países, os imigrantes que vieram para cá com terra, com o mínimo de apoio, ao passo que não dá para ter políticas públicas para corpos como nossos, que eram vulneráveis, eram para ser exterminados. Então, é importante que a história seja contada da maneira certa, realmente, que nós contemos a nossa história. E, a partir daí, os brancos, todos nós, temos que ter consciência do privilégio. Não pode achar natural que na sua agência bancária não tenha funcionários negros. Não pode achar natural que você vá no aeroporto e seja atendido por negros em cargos subalternos e não tem negros no mesmo naipe, como se diz. Não. Os negros estão em locais onde a desigualdade é crassa a nível de moradia, nos piores empregos. Isso não é mimimi, isso é estatística. Algo tem. Os brancos, nós todos, não podemos ignorar que algo tem nas estatísticas de desigualdade. Não pode ignorar por que não se fala na morte das duas meninas ontem, estavam brincando. Não se fala sobre isso. Nós é que temos que falar. Por que não se fala? É natural. Estamos naturalizando o genocídio. Então, vamos caminhar juntos, vamos ter consciência dos privilégios que, enquanto raça, temos e como podemos caminhar junto com o nosso companheiro, né, de outra raça. Como, sutilmente, como diz o filme, pequenas atitudes. Não basta ter um amigo negro, não basta gostar de sambar. E não é isso. É ter consciência de que essa desigualdade nos afasta, nos faz mal como seres humanos, nos mata. Bom, eu acho que o audiovisual ele é uma ferramenta política, né, capaz de induzir a transformação do público. Né, eu gosto também de cutucar o público. Né, a ação dos personagens do Sorriso Negro, a intenção é fazer com que o público tenha essa identificação direta, né? Eu acho que justamente para repensar nas suas atitudes e ver o quanto ele mesmo, né, contribui e pratica, né, o racismo de uma forma sutil. Tem uma cena, a cena do elevador no filme, ela foi construída a partir do mote de uma cena que caiu, né, que era no supermercado. E para mim, se tem um lugar que é mais racista, né, onde eu mais percebo o racismo, tanto dos funcionários quanto dos clientes, né, por várias vezes eu fui destratada pelos atendentes do caixa, ou motivo de perseguição do segurança, né, e a única coisa que eu fiz foi simplesmente, né, entrar. Né, e todo esse inconveniente é porque eu sou preta, né, e aí não é à toa que um rapaz acabou de ser assassinado, né, no mercado e também só foi levado para a justiça porque foi filmado e compartilhado, né. E ainda que o rapaz que foi assassinado, né, os advogados dos assassinos estão tentando culpabilizar a vítima, né. Então, como, né, que as pessoas têm essa coragem ainda de nos culpar pelos seus erros? E é frequente isso.
é um sintoma, né, do racismo. E acho que para vocês verem a relevância, a discrepância, aliás, eu vou trazer um exemplo que eu acho que é relevante, né? Eu frequentava uma espécie, né, de república, e aí eu tinha uma amiga francesa que morava lá, e tinha uma moça que morava com ela, e a mãe é brasileira e o pai é espanhol, né? E a menina, ela tinha como que é? Título de condessa, né? E ela se divertia rindo, contando pra gente que ela roubava vinho em supermercado, né? E vinhos caríssimos. E os seguranças deixavam ela passar, porque ela, né, branca, né, loira, de olho azul, então ela usava todos esses privilégios que ela tinha para passar, né, sem ser julgada, sem ser, né, apontada pelo segurança. Né, ao mesmo tempo que o meu perfil, ele é sempre motivo de perseguição e que causa, né, até morte. Então, para concluir, né, toda essa simbologia eu tento trazer, né, para o Sorriso Negro, para que as pessoas se vejam, né, para, de alguma forma, a ideia é tentar diminuir, né, a intenção é essa, né, eu acredito que atinge uma pequena parcela, né, das pessoas que assistem, não o restante, que é a maioria, infelizmente, né, eu acho que na mesma proporção que entra por aqui e sai por aqui, né, porque as pessoas também não querem se identificar, né, a gente até teve uma situação na pré-produção do Sorriso Negro, na oficina de preparação de elenco, e, cara, é inacreditável, né, eu acho que realmente está no nosso cotidiano e quem percebe, quem sofre mesmo, sabe, é essencial que a Juliana falou, desculpa, é Juliana, né, que a Juliana falou, né, ter a consciência dos privilégios para a gente, de fato, assim, para a gente caminhar juntos, né, juntos, se reconhecer, primeiramente, eu acho que o que cabia a mim fazer é o que eu tentei fazer com um Sorriso Negro, mostrar, tentar trazer essa identificação, né, do espectador não preto se perceber como um agente causador de racismo, do racismo. Então, completando um pouco aí o que a Laís, né, falou, uma das coisas, né, que é latente, né, eu acho hoje no racismo estrutural é a falta de políticas públicas, né, para que a população negra, né, ela se insira nos espaços públicos, né, nos espaços públicos de poder, né, e aí a inserção minha no audiovisual é isso, né, durante muito tempo eu assisti durante muitos filmes, muitas novelas e a gente não via, né, atores negros, pautas negras, sempre coisas que parece que assim a gente não faz parte do Brasil, né? E aí a gente só faz parte do Brasil para trabalhos de serviências, né? Trabalhos braçais. Então, assim, por exemplo, uma coisa que perpassou pela minha vida antes e depois de fazer o Sorriso Negro, o que acontece com a Helena, a situação do cargo, né? Da situação do trabalho, né? Que ela ali, ela é uma boa funcionária, mas ela não é o suficiente para receber, né? Para estar num espaço de poder, para estar num cargo de poder e para ter um salário melhor, né? E aí eu acho que é uma coisa assim que eu e a Laís conversa bastante, né? O Sorriso Negro é um presente, né? E eu acho que foi uma sanção também social para a gente, mas não econômica, né? Porque assim
quando a gente vai falar sobre valores, sobre pagamentos, né? É sempre muito difícil valorizar a arte, né, das pessoas negras, da população negra em si, o trabalho da população negra em si no Brasil, mas a arte das pessoas negras sempre é muito bonita, mas ninguém quer te contratar, ninguém quer colocar você num cargo, né, que a pessoa branca está ali há 20 anos. Então, assim, sobre o racismo estrutural, né, eu gostei muito da fala da Ariane, que ela fala sobre os brancos se comprometerem também. Porque é isso, nós estamos chegando nesse espaço e nem tudo é responsabilidade nossa, né? A consciência racial, né, dessas pessoas não negras, dessas pessoas brancas, é que criar política pública, criar um espaço público para que o negro ele possa chegar também. Então, assim, não é você ter um amigo negro. Eu quero saber se você tem um amigo negro, você daria uma vaga de emprego para ele, não para ele te servir, entende? Então, assim, eu acho que são essas problemáticas que a gente está lidando muito mais hoje no Brasil, né? O negro, no processo progressista que a gente estava vivendo, a gente teve a política de cotas, né? Eu sou estudante, estudo numa universidade federal, então eu sei o susto, os olhares das pessoas quando eu entro na universidade, né? Então, são essas estruturas que a gente precisa criar política pública para além da cota, né? Para que essas pessoas entendam que aquele espaço é nosso também, né? Porque a gente não é um corpo preterido nesses lugares, nós somos um corpo rejeitado nesses lugares. Então, assim, por exemplo, algum momento, às vezes, eu vejo acontecendo do movimento negro impulsionando isso lá no Rio de Janeiro, campanhas de política pública que racismo é crime dentro do ônibus. Eu acho que isso é essencial. Essencial. Eu acho, por exemplo, se todos os cineastas se comprometessem, após o filme deles, eles colocarem que racismo é crime, sabe? A gente estaria caminhando para uma democracia do audiovisual, sabe? Debatendo o racismo. Se todos os programas de televisões terminassem, né, com essa campanha, eu acho que é isso. Falta as pessoas brancas se comprometerem, porque assim, a nossa luta, nós, pessoas negras, já lutamos há muito tempo. Só da gente estar vivo já é uma luta. Então, assim, e o sorriso negro, ele é uma forma de resistência, né? Não é só luta. A luta, a gente estar vivo dentro dessa sociedade que a gente vive brasileira, né? E aí o sorriso negro é uma forma de resistência e resiliência a esse racismo. É uma ferramenta, né? Eu falo que ele não é só um filme, ele é uma ferramenta de trabalho de base, de combate ao racismo, né? E para chamar também, né, a pessoa não negra, o branco, né, a repensar suas atitudes na sociedade brasileira. Então, assim, ele é essencial. Por exemplo, já houve lives, né, na CUT, sobre o Sorriso Negro, exibição do Sorriso Negro, no mês de novembro. Já teve lives do MNU, né? Então, assim, é uma ferramenta que vai para além de um filme, né? Ele é uma ferramenta que dialoga com a classe trabalhadora, né? Eu acho que era meu maior medo, o meu maior medo era fazer um filme que não dialogasse com a classe trabalhadora, sabe? O meu maior medo era fazer um filme, por exemplo, a minha mãe, que é uma babá, que durante muito tempo já foi empregada doméstica, ela assistir e ela não se identificar, porque eu acho que é isso. A gente precisa tocar, a gente precisa dialogar com o público.
Então, assim, e aí, quando eu, às vezes, converso com a Laís, eu falo assim, a gente fez um bom trabalho, porque, assim, por mais que o Sorriso Negro, né, tenha as suas dificuldades, né, que a gente tem as nossas dificuldades estruturais, né, financeiras, a gente fez um bom trabalho, as pessoas olham, as pessoas conseguem se identificar, é um vocabulário, né, que a massa consegue entender. Você vê que ele tem poucas falas, mas as expressões corporais, os olhares, né, eles dizem muito. Então, assim, é uma ferramenta que eu penso que daqui a 10 anos eu vou olhar para o Sorriso Negro, eu vou pensar assim, nossa, isso foi uma ferramenta para a democratização do audiovisual, porque eu penso que não há democratização do audiovisual sem a participação do movimento negro, sem a participação dos negros, porque, assim, né, a maioria da população do Brasil é negra, a gente precisa dialogar com eles, né? A gente precisa ter essa extensão. Então, é isso, é um desafio esse longa. O longa, né, ele tem que ter essa extensão também do curta do Sorriso Negro. Quando eu fico idealizando um longa do Sorriso Negro, eu penso que é um longa que ele tem que estar em todos os cinemas, sabe? Ele tem que estar em todas as salas de cinema. Ele tem que ter esse tato, né? Eu acho que o Sorriso Negro, ele tem um tato. Ele tem um tato com as pessoas negras, ele tem um tato com as pessoas brancas, ele te mostra, ele não só joga para você a informação, né? Ele te mostra, ele te vem te cativar ao pensar o crítico, né? E aí eu acho que é isso. Eu acho que, para além das pessoas negras, eu quis causar uma consciência racial nas pessoas brancas, né? Obrigada, Ariane, obrigada, Juliana, pela fala de vocês maravilhosas. Eu vejo o comprometimento, Luiz também, o comprometimento de vocês, pessoas brancas, para a democratização do audiovisual, né? E para que tenha mais pessoas negras no cinema, né? E no audiovisual. Isso é muito importante. Isso que vai fazer o nosso país avançar no meio dessa crise que a gente está vivendo, essa crise política e econômica. Realmente, Tamires, o filme de vocês é impactante. Eu já falei isso para a Laís na outra live, né? É um filme que ele mostra sutilezas, mas de uma forma muito profunda e faz a gente, brancos, negros, o humano refletir sobre suas ações. Sabe? Porque é uma coisa de humanidade isso, sabe? De você no elevador não olhar ou pedir, sabe, para uma pessoa negra ali tocar o botão. É humano isso, né? O que a Juliana falou é uma questão de humanidade, não é uma questão de cor de pele, né? E os filmes de vocês realmente é uma ferramenta muito potente para isso, tá? Porque ele chega nisso mesmo, tá? Ele toca mesmo com poucos diálogos, mas as situações e aquilo que vocês colocaram, as pessoas que estão passando, que agem daquela forma, se veem ali. E isso pode trazer, né, como a Ariane perguntou, né, pode trazer uma consciência, né, para essas pessoas de olhar aquilo e dizer, olha, eu faço isso, sabe, com essa pessoa porque ela é, sabe, preta e tudo. Então, eu acho que é muitíssimo importante, né, esse filme, e que venha o longa, tá? Vamos ficar esperando. O longa tem que estar na próxima mostra. Não tem longa. Eu não desenhei o longa, eu desenhei a série dele. Tem a série Sorriso Negro, é uma dramédia, né? E tá aí, já temos uma proposta aí de fechar com uma produtora. Daqui a pouco vocês vão saber. Parabéns, Laís. Olha, vamos ficar bem informados, então. Por favor, nos mantenha informados, tá? E a gente já está indo para o final, nós já estamos 1h30 aqui, né, entre o filme. Desculpem pelo problema técnico com o filme, mas é o Zoom, às vezes a gente, né, não é tão perfeito como numa plataforma de streaming mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ainda para vocês, Laís. Como a mostra aqui nos Estados Unidos, quando é presencial, este ano foi virtual, e aliás foi bom porque impactou um maior número de pessoas, mas normalmente nós fazemos a mostra aqui nos Estados Unidos, nas universidades, e realmente é o que eu gostaria que
fosse mais, porque aí temos os estudantes, temos os professores que debatem os temas e nós trazemos os cineastas que participam desses debates. E se vocês, eu posso ainda oferecer para essas universidades que são parte do meu grupo aqui da mostra. Eu tenho as melhores universidades do estado aqui de Chicago fazem parte da mostra e contribuem para que nós tragamos a mostra aqui. E neste próximo período, durante este próximo ano letivo, que está tudo ainda virtual, vocês permitem que eu traga, porque tem algumas que realmente eu tenho certeza que poderiam conversar com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem conversar, como estamos conversando aqui, com os alunos das universidades, porque essas mentes jovens é que têm que mudar. Essas mentes jovens têm que aprender realmente a história que muitas vezes, e principalmente aqui nos Estados Unidos, não é contada como ela deve ser contada. E então eu gostaria de perguntar se é possível durante este ano, se tem algum interesse, podemos fazer nas universidades individualmente palestras com vocês. É uma maneira de divulgar mais, né? Sim, eu me sinto super honrada, né, por mais esse convite. Sim, eu acho fantástico. Eu também acho fantástico. Eu estou aqui em Goiás, né, fazendo aqui a faculdade de cinema, né, e audiovisual. Eu acho que é muito importante as faculdades em si de cinema ter esse comprometimento, inclusive, com a disciplina, né, sobre as relações étnico-raciais que aqui tem no IFG em Goiás, né? Mas, assim, nem todas as faculdades de cinema têm essa disciplina, né, de relações étnicos raciais. Então, assim, é muito importante no âmbito, né, universitário, que é uma estrutura, né, da sociedade muito importante, né, que produz pesquisa, produz também um espaço de poder, né? Produz cultura. A gente está debatendo isso, né? E levar o Sorriso Negro, eu acho assim que eu não faço um cinema brasileiro, um cinema carioca, um cinema goiano. Eu acho que assim o meu recorte de cinema é um cinema latino-americano, né? Então assim, quando a gente fala do Brasil, né, mas assim, a gente está tomando também um recorte da América Latina, né, porque a gente passou por esse processo de colonização, né, a gente passou por esse processo desse racismo incubado, né, a gente pode ver isso na Argentina, a gente pode ver isso no México, né, a gente vê isso em questão da gente não reconhecer o Haiti como América Latina, isso é uma problemática. Então, assim, é isso. Eu acho que vai ser muito importante o Sorriso Negro estar nas universidades aí dos Estados Unidos e a gente fazer essa rede, né? Posso falar só um minutinho? Claro. A Tamires falou agora há pouco, racismo é crime. Eu, quando comecei a fala, citei que esse filme ele é importante porque ele faz sentir, ele é um instrumento no combate ao racismo. Esse convite da Ariane fechou, porque se o racismo é crime, onde ele tem que... Como é que a gente não vê ninguém ser sancionado por ser racista? Porque nas faculdades, nas universidades, a educação não está embasada nisso. A história não é contada como ela deve ser. Então, a partir do momento que o próprio Conselho Nacional de Justiça está atento para a questão que os juízes sancionem os racistas, né? Tem um grupo de estudos criado só para a questão racial. Porque se o racismo é crime, tem que ser sancionado. E como saber se ele é crime? Por onde saber? A educação.
Então, esse convite é maravilhoso. E, assim que eu vi o filme, um dos meus sonhos era que ele passasse mesmo na educação formal, nas faculdades, nas escolas, porque fazer sentir os não negros essa nossa dor, né? E caminharmos juntos. Parabéns. Eu queria só complementar um pouco a fala de vocês, né? Porque eu acho que a gente passa a sentir a dor do racismo e do preconceito quando muitas vezes a gente vai morar num outro país. E hoje a gente tem assistido a gente está vivendo, né, uma crise de valores morais, humanos, né, como nunca, né, e o que a gente vem assistindo em vários países, eu falo por experiência nos Estados Unidos, e aqui também a gente vê nessa xenofobia doentia em relação aos estrangeiros, em relação aos latinos, ou imigrantes, ou refugiados. Enfim, é uma intolerância, é desumano isso, né? Porque nós não nos identificamos como uma raça humana. Nós segregamos, nós segmentamos, né? Ou é o negro, ou é o branco, enfim, e não somos a raça humana, que é uma raça única, não é verdade? Nós somos apenas diferentes, e que bom que somos diferentes. Se fosse tudo igual, ia ser tão chato, né? Ia ficar sem graça. Mas a gente rotula, a gente discrimina, né? E eu acho que eu, como outras pessoas de origem latina, nós sentimos isso, né, atualmente nos Estados Unidos, né? E é um medo muito grande. Eu hoje tenho medo, tenho pavor de morar nos Estados Unidos, com medo de violência, de retaliação, até de deportação. Eu concordo perfeitamente contigo, Juliana, que eu já estou aqui nos Estados Unidos há quase 50 anos, é uma vida, né? Mais tempo do que no Brasil. Meu coração ainda é brasileiro, não muda nunca. mas existe discriminação, a discriminação aqui não, deve ser no Brasil também, mas eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito maior. Eu sou branca, eu sou descendente de italianos, e assim mesmo, porque eu sou da América Latina, eu confrontei, tive épocas que eu senti muita discriminação aqui nos Estados Unidos, e ainda sinto. Então, são com os indígenas, são com os latinos, são, como tu disseste, todos os imigrantes que passam por aqui, são considerados abaixo. E isso é uma coisa muito... Mas o interessante que eu noto, porque eu trabalhei na universidade, né? E o que eu noto é que as pessoas não se dão conta que são racistas, não se dão conta que estão discriminando. Então, tem que ser através da educação, através de filmes como este, eu acho maravilhoso pôr em discussão, porque tem diversos aspectos que não é só a parte da cor, tem a parte da pessoa trabalhando, né? Que está ali, ela é preta, poderia talvez fazer o trabalho melhor do que a colega, mas ela não é escolhida para receber como é que se diz, o aumento. Nossa. Exato. E isso se vê aqui muito. E tem que existir uma maneira de nós conscientizarmos aqueles que de alguma maneira estão conscientizados, fazer com que outros se conscientizem. Essa é uma dos propósitos da mostra, trazer filmes com consciência social, fazer com que a sociedade se conscientize dos nossos problemas, dos nossos temas sociais, sejam quais for, não é só os de racismo, mas eu acho que ainda o racismo é um dos maiores temas sociais que existem no mundo inteiro, e nós temos que fazer alguma coisa, e vamos ajudar a fazer. Muito bem. Nós estamos agora chegando ao final. Eu gostaria de abrir a palavra, né, para quem ainda quisesse fazer algum comentário, falar alguma coisa, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, por favor.
Prazer, Tamires, prazer, Laís, muito orgulhosa do caminhar, né? Orgulhosa do olhar que vocês nos trouxeram, orgulhosa a olhar para vocês jovens, faz eu sentir assim, que vale a pena esses 42 anos de luta e vale a pena caminharmos juntos. Obrigada, Ariane, prazer conhecer, Juliana, todos, e obrigada pelo nosso caminhar, né? Por essa consciência que a gente vai construindo juntos. Eu quero agradecer imensamente a todos, conhecer vocês também, a Tamires, que eu não conhecia, a Leni, a Juliana já conhecia, a Laís também, o Luiz tem caminhado comigo já fazem 6 anos aqui na mostra, e realmente é um prazer imenso, mas é um prazer que não deve ficar só aqui, nesta palestra. Ele tem que se multiplicar. Vamos ver se nós conseguimos fazer com que isso se multiplique e pôr a nossa gotinha de água no oceano, que seja uma gota de água, mas ela se multiplica também. Obrigada a todos. Eu agradeço o convite, né? Agradeço a conversa. Queria, gente, estar junto, de verdade. Eu também. Eu queria abraçar. Eu sinto falta dos abraços. Nossa, eu morro de vergonha de falar em público, né? No começo eu me enrolo um pouco e aí depois, né, vou soltando aos poucos. Agradeço o convite mais uma vez, me sinto, né, honrada. Fazia tempo que eu não via a Tamires também, né? Queria, né? Que bom que ela apareceu aqui, a gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar com vocês, tecendo essa relação Brasil e Estados Unidos de uma forma diferente, de uma forma democrática, discutindo racismo, discutindo democracia do audiovisual. Obrigada, Leni. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ariane. Obrigada, Juliana, Laís. A gente tem muita coisa ainda para construir juntos. E é isso, né? Eu acho que eu queria estar em Chicago, confesso, nesse momento. O coronavírus não deixou, mas para além de estar em Chicago, foi muito importante esse momento do filme estar, né? Eu acho que quando o filme vai para Chicago, vai um pedaço da Laís, vai um pedaço meu, né? Vai um pedaço de luta e resistência, né? E é isso. Isso está sendo mostrado aqui e está sendo tecido aqui mais coisas, né? Eu espero que nesse momento aí que eu e a Laís esteja tecendo aí o longa, vocês estejam com a gente nessa parceria, né? Porque eu vejo assim, um comprometimento político de vocês e da consciência de vocês. É muito importante. Eu acho que a gente vai avançar muito. Daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás e a gente vai ver que a nossa luta da democracia, né, do audiovisual e do combate também ao racismo, né? Eu penso que eu fiz o Sorriso Negro, mas eu quero olhar para ele daqui a 10 anos, 30 anos, não precisar mais de um sorriso negro, da gente falar sobre outras coisas, sobre outras necessidades, combater outras coisas. Muito obrigada, boa noite. Um beijo para vocês, de coração mesmo. E que eu tenha a oportunidade também de estar com vocês aí, né? E de conhecer o Spike Lee também, que a gente tem uma coisa em comum. A gente faz aniversário junto. E combate o racismo também no cinema. Oi, Bárbara, eu ia dizer, temos que chamar a Bárbara, porque realmente, sem o Partners of the Americas, sem o Partners de Washington, nós não poderíamos realizar a mostra como temos realizado todos esses anos. Agradeço imensamente, Bárbara. Meu coração está... A vocês. Não, realmente, como mencionei no início, essa foi a primeira vez que estamos já debatendo, não, esse tema. E como muitas pessoas já no chat colocaram comentários.
para vocês verem e para os outros participantes, mas o interessante é que a próxima vez será possível ter uma conversa sobre o que pode fazer a comunidade internacional em solidariedade durante o que está acontecendo em todos os países. Estamos nos Estados Unidos passando uma época muito difícil nesse sentido, não, de racismo, mas está levando muito consciente agora que temos um sistema racista, não? E que a gente não percebia realmente, porque são sutis, não sei como você disse, não? Mesmo como o filme mostrou, e se não está olhando bem, perde o que está acontecendo em todas as relações, não é só as palavras. E ao final, que ela, com sua própria comunidade, na cultura dela, ela podia sorrir, não? Então, vamos seguir com este tema ou outros temas durante os próximos meses, não? E agradeço muito vocês por dar o seu tempo e estar com a gente, não? E o filme é o início, não? Provoca, deixa a gente refletir, não? Para mim também foi um prazer enorme conhecer a Leni, a Laís, a Tamires, reencontrar a Iane aqui, né, o meu amigo Luiz e Bárbara, com quem eu trabalho, enfim, participar dessa discussão maravilhosa, dessa reflexão tão importante, assistir mais uma vez a esse filme, a esse curta belíssimo, que eu espero que vire mesmo longa-metragem, e que a gente possa levar isso para mais pessoas e levar essa reflexão e essa conscientização, né? E é isso, como representante também da Partner, estou à disposição, a gente está aqui à disposição, e eu espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros para a gente poder trabalhar essa temática e outras tantas, né? Porque o Sorriso Negro, eu me identifiquei tanto com ele, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que ele trata também de uma outra questão, que é a nossa posição como mulher, né? Então, eu acho que dá para tirar dali muitas reflexões, né? E com relação a essa questão da inclusão, né? Que todo mundo hoje agora está falando de inclusão, mas eu acho que é uma questão mais profunda do que a inclusão, que é a gente se sentir pertencendo, né, a um grupo. Eu acho que esse sentimento de pertencimento é muito importante, mais importante do que simplesmente a inclusão, né? Isso é mais profundo, mas essa é outra discussão que eu espero que a gente possa ter muito em breve. Meu anseio é que nós todos chegamos um dia à conclusão que somos todos seres humanos, todos somos seres humanos, com a capacidade mental, capacidade espiritual, capacidade interna de respeitar o outro ser humano. E isso, eu acho que é a coisa mais importante que nós todos temos que aprender na vida e ajudar com que os outros se conscientizem disso. O Luiz falou uma coisa muito importante, eu acho, que foi essa desconscientização de que o ser humano não... Está perdendo. Eu não me lembro se foi o Luiz ou se foi a Juliana, mas um de vocês falou que realmente nós estamos perdendo esse contato conosco mesmo, com nós mesmos dentro de nós. Quem somos? Nós somos seres humanos e não importa a cor, não importa se você é mulher, homem, gordo, magro, seja o que for, nós somos seres humanos todos com capacidade mental, capacidade interna, e eu acho que isso é a coisa mais importante que existe na vida. E vamos, os pinguinhos d'água que nós podemos colocar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Bom,
eu vou terminar aqui, então, e colando nessa fala da Ariane, né, na questão do humano. E esse humano, gente, é uma questão da gente estar conectado. É uma conexão nossa, de cada um de nós, está aqui, ó, é dentro do coração. E a gente se conecta com o amor. Tá? Não é com briga, não é com raiva, não é com ódio, não é com nada disso. A conexão se faz através do amor e da consciência, expandindo a consciência. Você sabe, o filme de vocês faz isso. Quem vê o filme de vocês e tem um pouquinho, sabe, de consciência, já olha e diz, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. E isso é o importante, porque isso faz a gente retornar para o que a gente é, o ser humano conectado. Conectado com você. O que você é lá na sua essência? Você não é uma cineasta, você não é uma negra, você não é um branco, você é um ser humano. E isso é muito, muito importante, tá? Então, muita gratidão, Tamires, Laís, Leni, por estarem aqui. Vocês são nossas convidadas, né? Nós organizamos esse evento e convidamos vocês aceitaram. E eu agradeço de coração vocês terem vindo aqui, e o nosso papo foi muito legal. E, com certeza, o filme de vocês é uma ferramenta. Agora, Laís, a gente está esperando a série, tá? E o longa-metragem, para a gente colocar mais... Mas já surgiram... Eu acho que, gente, muito disso que a gente faz... Eu já falei com a Bárbara por e-mail isso. A gente faz por amor, sabe? E o amor é o coração que move para fazer tudo isso. E aí acontecem as conexões. Não é à toa que nós estamos nessa live aqui falando sobre isso e acontecem essas conexões. A Ariane convidar vocês para levar o filme para as universidades americanas e lá vão haver mais conexões. E é isso. Nós estamos todos conectados. Tá? E a gente fazendo coisas para o bem, fazendo coisas positivas, com amor, a gente gera essa conexão muito maior, porque nós somos um. Nós não estamos separados uns dos outros. Bárbara, muito obrigado pelo convite da mostra do capítulo São Paulo. A gente está muito feliz de estar fazendo esse primeiro debate, que venham muitos outros, com outros capítulos do Brasil, da América Latina, da América Central, dos Estados Unidos. Isso é um momento muito legal da gente usar essa ferramenta que a gente tem, o audiovisual online, aqui que a gente pode conectar. Tem pessoas da Bolívia aqui assistindo, tem pessoas da Colômbia, tem dos Estados Unidos, tem de todos os lugares. Então, vamos usar isso. É muito, muito importante. Ariane, você sabe, né? Vocês todas moram no meu coração. Juliana... também, Tamires, Laís, Leni, ó, todas aqui, tá? Então, um beijo no coração de cada uma de vocês. Se alguém agradecemos Marcos e Daiane. Sim, Marcos. Pela interpretação, não? Era a primeira vez que estamos tentando fazer isso, eu espero que deu certo, não? Sim, muito agradecido a Marcos, né, que está fazendo a tradução de espanhol. O Marcos é do Partners Campus Goiânia, o único capítulo estudantil que nós temos aqui no Brasil, e a Daiane Castilhos, que está fazendo a tradução de inglês. Ela é do capítulo Goiás, parecia um projeto muito legal do capítulo que ela faz, também ela gerencia. O Vander também, que está aí, nosso anjo que está aí por trás, que não apareceu, mas está aí protegendo a gente. E volto a agradecer também o Will, que dá muita força, ao Thiago, que fez os flyers, e toda a equipe, né? Toda a equipe, todos os capítulos que divulgaram, a nossa live, o nosso debate. Muito obrigado a todos. Então, se alguém quiser dar mais um tchau, alguma coisa, é o momento, gente. Tchau, então. E uma coisa, sexta, vamos ter um debate também às 20 horas sobre gênero. Vamos exibir o filme Marie, do Léo Tabosa. Vamos ter o Léo Tabosa, o diretor, e mais 2 especialistas. Vai ser muito legal também a live. Convidamos todos vocês, tá? Beijo, então. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Beijos. Ninguém quer sair, ninguém quer ir embora. Tchau. E vou fechar. Bárbara, tchau. Vai ter um happy hour. Tchau, gente. Agradecido. Beijos. Tchau, tchau. Cadê o...